história de hoje chama-se Sombra Negra. Há muitos anos, em uma pequena cidade chamada Willowbrook, havia uma lenda que atormentava os moradores. Dizia-se que um gato preto trazia má sorte para qualquer pessoa que ousasse cruzar seu caminho. O gato era conhecido como Sombra Negra e sua fama de trazer desgraça era inegável. A lenda de Sombra Negra remontava a tempos antigos, quando os moradores acreditavam que o gato era, na verdade, uma bruxa transformada em um felino para punir a cidade por seus pecados. As histórias sobre o gato se espalharam de geração em geração e muitos juravam ter visto os olhos amarelos brilhantes de Sombra Negra brilhando na escuridão. Em uma noite de lua cheia, um jovem chamado Thomas decidiu desafiar a lenda. Ele não acreditava em superstições e achava que tudo isso era apenas um conto de velhas. Thomas era um homem de espírito livre e estava determinado a provar que Sombra Negra não passava de um gato comum. Ele decidiu realizar uma busca pela cidade para encontrar o gato preto e desvendar o mistério. Thomas começou sua busca ao entardecer. Ele caminhou pelas ruas silenciosas de Willowbrook, observando cada sombra e esquina. A brisa noturna sussurrava segredos e o céu estava repleto de estrelas, criando uma atmosfera sinistra. Ele se aproximou de uma casa abandonada no final de uma rua escura. A lenda dizia que Sombra Negra costumava vagar por lá. Thomas se aproximou da casa com cautela, segurando uma lanterna fraca. Ele não sabia o que esperar, mas estava determinado a desafiar o gato preto. À medida que se aproximava da entrada da casa, a lanterna começou a falhar e uma escuridão opressiva o envolveu. Ele continuou adiante, ignorando o arrepio na espinha. Dentro da casa, Thomas podia ouvir rangidos e suspiros, como se o prédio estivesse vivo. Ele avançou pelos corredores empoeirados, guiado apenas pela fraca luz de sua lanterna. Então, em uma sala escura, ele o viu. Um gato preto, de olhos amarelos brilhantes, estava sentado no centro da sala. Era Sombra Negra. Thomas se aproximou do gato com confiança, determinado a mostrar que a lenda não passava de um mito. Ele estendeu a mão para acariciar o felino, mas o gato recuou e começou a rosnar de maneira ameaçadora. Seus olhos brilhavam ainda mais intensamente e a sala parecia encher-se de sombras. Nesse momento, Thomas percebeu que a lenda de Sombra Negra era real. Ele começou a recuar lentamente, mas o gato preto avançou em sua direção, suas garras afiadas prontas para atacar. Thomas tentou correr, mas a escuridão da casa o confundiu e ele se viu encurralado. Sombra Negra saltou em direção a Thomas e suas garras rasgaram a pele de seu braço. A dor era excruciante e Thomas gritou de agonia. Ele conseguiu finalmente sair da casa, mas o gato preto o perseguiu implacavelmente, saltando de sombra em sombra. Thomas correu pelas ruas de Willowbrook, sua visão turva de dor e medo. Ele conseguia ouvir as risadas distantes dos moradores que pareciam se divertir com seu sofrimento. Ele sabia que não encontraria refúgio em nenhum lugar. Finalmente, Thomas tropeçou em um beco escuro. Ele estava exausto e suas forças estavam se esgotando. Sombra Negra se aproximou lentamente, pronto para dar o golpe final. Thomas estava encurralado, sem esperança. Nesse momento, uma voz alta e misteriosa ecoou no beco. Era uma velha mulher, vestida com um manto escuro. Ela levantou as mãos e começou a recitar palavras em uma língua estranha. Uma luz brilhante se formou ao redor dela e Sombra Negra recuou, seus olhos amarelados, cheios de medo. A velha mulher se aproximou de Thomas e fez um gesto de cura em seu ferimento. A dor desapareceu instantaneamente. Ela então olhou para a Sombra Negra e disse: "Volte para as sombras de onde veio, gato maldito." O gato preto soltou um último rosnado e desapareceu na escuridão. A velha mulher virou-se para Thomas e disse: "Você teve a sorte de ser salvo desta vez, jovem. Nunca subestime o poder das lendas." Thomas agradeceu à velha mulher e nunca mais duvidou das superstições da cidade. Ele também nunca mais viu Sombra Negra, mas as cicatrizes em seu braço eram lembranças constantes de sua aventura aterrorizante. A lenda de Sombra Negra continuou a assombrar Willowbrook, lembrando a todos que, às vezes, é melhor respeitar as histórias do passado,
pois elas podem conter mais verdade do que imaginamos.